Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa de Cielo, falar sobre o momento da empresa, entender como a empresa funciona e também falar aqui um pouco sobre os resultados e a minha percepção geral sobre a atualidade da empresa e também sobre o futuro dela. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Pois bem pessoal, vou passar aqui algumas considerações importantes que eu destaquei sobre o resultado da Cielo e as principais percepções vieram de algumas informações dadas pelo CEO da empresa durante o webcast. Então algumas coisas que me chamaram a atenção e logo depois a gente vai ali para o computador para fazer uma análise completa da empresa. Então se você ainda não conhece a Cielo, fique tranquilo que a gente vai passar sobre todos os pontos que a gente deve observar na hora de analisar uma empresa e também entender como que a empresa funciona e conhecer ela do zero. Então se é a sua primeira vez olhando Cielo, fica tranquilo que a gente já vai ver tudo sobre isso. Pois bem, o CEO da empresa da Cielo, Paulo Caparelli, que é CEO desde 26 de outubro de 2018, ele era um ex-diretor do Banco do Brasil e ele foi para a Cielo para tentar entrar nessa briga que a Cielo está passando com seus principais concorrentes no mercado. Eu já fiz um vídeo falando só sobre Cielo, comparando até ela com a Ambev, vou deixar o link aqui em cima, mas a Cielo ela atua hoje no mercado de adquirência de pagamentos, ou seja, é um setor que é totalmente comoditizado. Quando a gente fala que um setor é comoditizado é porque o serviço ou produto que a empresa oferece, ele não tem muita diferenciação entre os seus concorrentes. Se você é um lojista, provavelmente você deve saber que não tem tanta diferença assim você usar a maquininha da Cielo, a maquininha da Stone, da GetNet, que é do Santander, ou do Safra, por exemplo, que também está entrando com força aí no mercado de adquirência. Então, é um setor que basicamente todas elas oferecem o mesmo serviço e a briga acaba sendo mais pelo preço e não necessariamente pelo produto. E o que aconteceu com a Cielo é que até o meio de 2018 a Cielo e a Rede elas tinham uma hegemonia muito grande no mercado de adquirência. A Rede é do Itaú, no caso, e as duas juntas tinham aproximadamente ali 80% do market share. Você deve lembrar ali até 2017, começo de 2018, praticamente todas as lojas que você ia, ou era Cielo ou era Rede, a maquininha que você passava o seu cartão de crédito e o cartão de débito. Hoje você já consegue observar que a gente tem uma diversidade muito maior e uma perda de market share aí pela Cielo e também pela Rede. Então, o que aconteceu? Até meados de 2018, a regulação do Banco Central mantinha uma certa hegemonia das adquirências que eram ligadas a grandes bancos, que no caso a Cielo, os principais acionistas são o Bradesco e o Banco do Brasil, e no caso da Rede, o Itaú. E com algumas alterações na regulação do Banco Central relacionadas à adquirência, novos entrantes conseguiram entrar com muita força e, consequentemente, mordendo a margem de resultado das grandes empresas. A regulação era uma grande barreira de entrada para novos concorrentes. Então, como a gente tinha essa regulação forte, a Cielo conseguia se permanecer com hegemonia, prestando um serviço com uma margem muito alta de resultado. E assim que foram entrando novos concorrentes, a Cielo demorou para reagir, mantendo a margem alta, e os concorrentes vieram oferecendo produtos com uma taxa muito mais baixa. Então os novos concorrentes da Cielo vieram pegando margem dela, oferecendo o mesmo produto que a maquininha para pagamento com cartão de crédito e débito a taxas muito menores. E o que eu achei interessante aqui que o CEO pontuou é que a Cielo está de volta no jogo, né? Ou seja, a Cielo vem mudando a mentalidade dentro da empresa para oferecer um serviço a taxas mais baixas, ou seja, em linha com a concorrência e, se preciso, até menor do que a concorrência, conforme destacado pelo CEO, e também focar em entregar serviços adicionais e produtos adicionais juntos com a maquininha. Ou seja, o CEO deixou bem claro que eles estão abrindo mão de margem para conseguir manter o market share ou até crescer o market share da empresa, que é a porcentagem do mercado que é da Cielo. Ou seja, obviamente era essa a tomada de decisão mais correta sobre a empresa, eu até comentei isso nos vídeos anteriores, que a empresa precisava diminuir as margens para conseguir bater de frente com a concorrência. Cielo é uma empresa extremamente eficiente, uma empresa que gera muito caixa, mas se ela não entrasse nessa briga de preço com a concorrência, ela provavelmente não conseguiria se manter no mercado da forma como ela era anteriormente. Então, o CEO deixou bem claro que o objetivo deles é perder margem em troca de manter um market share alto. E quando a empresa mantém um market share alto, quando ela ganha escala, ela consegue prestar
serviços de uma forma mais eficiente. Exatamente por isso, porque ela tem um ganho de escala, porque ela atende muitas pessoas, né, muitas pessoas jurídicas, enfim, e ela consegue prestar serviços a um custo menor do que o dos seus concorrentes. Então, o objetivo é reduzir margem, né, reduzir preço e manter o market share ou até mesmo crescer o seu market share ao longo dos anos. E também ficou bem claro que a prioridade da Cielo a partir de agora é melhorar o atendimento ao cliente. Muita gente que usava a Cielo, muitos clientes da Cielo reclamavam disso, que a Cielo tinha um atendimento muito ruim, que você ligava para tentar resolver os problemas lá para quem é lojista, né? E a Cielo nunca atendeu muito bem, nunca tentou resolver muito os problemas, nunca atendeu muito bem em relação à negociação de preço, talvez por causa até da postura da empresa em relação a ter poucos concorrentes no mercado, ela nunca negociou taxa muito bem com os seus clientes e agora a mentalidade é totalmente diferente. Os relatórios de resultado dentro da Cielo, para os atendentes da Cielo conversarem com os lojistas, ele era anteriormente de 1 mês e agora os relatórios são semanais, ou seja, os funcionários da Cielo que atendem os lojistas conseguem saber semanalmente como estão as vendas das lojas. Então isso é muito interessante para você ter uma relação melhor entre a empresa e os seus clientes. Outro ponto muito importante é que a remuneração dos funcionários da empresa anteriormente era a seguinte. Eu peguei uma colinha aqui. Então a remuneração até 2018 dos funcionários da Cielo, elas eram 10% em função do volume de vendas, 35% em função da receita, 50% em função do lucro e só 5% em relação à satisfação do cliente. E a partir de agora, isso mudou. Esses 5% passaram para 30%, ou seja, 30% da remuneração do funcionário vem em função da sua nota de atendimento, 40% sobre o volume e 30% sobre o resultado. E eles também indicaram que querem chegar essa remuneração para 50%, ou seja, a remuneração variável dos funcionários da Cielo vai passar a ser de 50% em função do serviço que ela presta para os clientes, do atendimento. Então, é muito bom ver a empresa mudando de mentalidade. Então, a prioridade hoje da empresa, número 1, é melhorar o atendimento ao cliente. Isso ficou bem claro nas falas do CEO. E também eu vou até abrir aqui umas aspas entre a frase que ele falou, que no final da história a guerra vai ser ganha pelo atendimento ao cliente. Ou seja, eles estão com um foco muito grande em atender muito bem os clientes daqui para frente. O outro fator é a redução de preço, como ele deixou muito claro que eles estão dispostos a baixar preço, a baixar as taxas que eles cobram para não perder market share. Então isso é muito bom ver a empresa virando nesse sentido. E conforme ele também falou, quem define o preço no final do dia, por estar se tratando de uma commodity, é o mercado, não é a empresa. Não adianta a empresa querer definir um preço, sendo que o mercado todo pratica outro preço. É a mesma coisa quando você vai comprar milho, quando você vai comprar arroz, quando você vai comprar feijão, você está comprando uma commodity. Então não adianta nada o dono da plantação de milho aumentar o preço das sacas dele, sendo que os concorrentes vendem a outro preço o mesmo produto. Então no mercado de commodity é o mercado que define o preço e não a empresa ou o produtor. Beleza? Então vamos aqui para o computador para a gente ter uma análise mais próxima da empresa e ver todos os pontos dos resultados. E me diga também aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado da Cielo, vocês acharam bom, vocês acharam ruim, qual que foi a avaliação de vocês em relação aos resultados divulgados. Então pessoal, vamos começar aqui agora a análise de Cielo, lembrando que se você se cadastrar no mailing do Holder, vou deixar o primeiro link na descrição, eu mando todas as terças-feiras a planilha aqui do canal com todas as informações fundamentalistas das empresas negociadas na bolsa. Então, vamos falar aqui um pouco da Cielo. Cielo que participa do setor financeiro e outros da bolsa, segmento de serviços financeiros diversos, código de negociação Ciel 3, em 28 de 1 de 2019 foi quando eu peguei as informações que estão aqui. Então a empresa Novo Mercado, ela possui somente ações ordinárias com 100% de tag along, que é o direito de venda conjunta caso o controlador faça uma alienação das suas ações. E o valor de mercado dela hoje é 31,8 bilhões de reais, a gente classifica ela aí como uma mid/large cap. As ações estão sendo negociadas a R$ 11,62, o lucro por ação nos últimos 12 meses foi de R$ 1,35 e dividendo por ação de R$ 1,42. O lucro de 2018 da empresa foi de 3,6 bilhões e o IPO dela foi em julho de 2009. Como vocês podem ver, a empresa distribuiu mais dividendo do que ela teve de lucro, né? Distribuiu aí uma parte do caixa além do resultado para os acionistas, um payout de 105%. Então, composição acionária, só para a gente ter uma ideia aqui, o Banco Bradesco possui aproximadamente 30% das ações da empresa e o Banco do Brasil 28,7%, ou seja, eles fazem parte do bloco de controle que controlam a empresa com mais de 50% das
das ações emitidas. No Estatuto Social, distribuição mínima de 30% do lucro líquido em forma de dividendos. Atualmente distribui 105% do lucro líquido. Só para a gente ter uma ideia aqui das cotações da empresa, né? Desde o IPO. A empresa fez o IPO lá em 2009, as ações andaram um bom tempo aí de lado até 2011, começo de 2012, e aí teve um rally de alta, fazendo as ações saírem de algo próximo ali de 8, 7 reais para R$30, né? E desde 2014 até meados de 2018, as ações ficaram oscilando aí entre os 20 e 30 reais. E recentemente, com a alteração da regulação em meados de 2008, a gente vê aqui que as ações sofreram uma queda e hoje estão sendo negociadas em algo próximo de 10 reais. Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre o momento da empresa e o que fez com que o mercado precificasse ela dessa forma. Então, antes de falar sobre o resultado das empresas, vamos entender aqui por que a Cielo existe, né? Qual que é o mercado de atuação e o que faz a Cielo existir e por que o mercado precisa dela de uma forma geral. Então, meios de pagamentos digitais exigem agentes garantidores de confiança entre as partes. Ou seja, quando você tem um lojista vendendo um produto, como por exemplo aqui eu botei uma floricultura, e um cliente querendo comprar as flores desse lojista, ele precisa ter a garantia de que esse pagamento vai ser honrado e também o cliente precisa ter a garantia de que aquele cartão que ele usa, né, no caso aqui eu botei o Visa, vai ser aceito pelas lojas. Então a gente precisa ter um agente que faça a garantia dessa confiança de todas essas operações. Então, entre o lojista e o cliente, existem vários agentes, que a gente já vai ver aqui a seguir, que garantem todo o funcionamento desse sistema que envolve pagamento, envolve crédito e envolve confiança. Então, para a gente ter uma ideia aqui, esses aqui são os principais agentes que estão inseridos no meio de pagamentos digitais através de cartão de crédito. Então, a gente tem aqui o lojista, né? E o primeiro passo que eu coloquei aqui, ó, a adquirente, que no caso é a Cielo, negocia a taxa de administração bruta com o lojista, ou seja, a Cielo, ao disponibilizar a máquina dela e fazer todo o sistema de conversa com o banco, enfim, com os outros agentes que a gente vai ver logo a seguir, ela cobra uma determinada taxa sobre o volume transacionado, como por exemplo 1% das transações, 2%, 2,5%. Ela cobra uma taxa do lojista e essa taxa, que a gente chama de taxa bruta de administração, a gente vê aqui ó, logo embaixo do lojista, que é negociada com a Cielo, uma parte dessa taxa vai para a Cielo, que a gente chama taxa líquida de administração, e uma outra parte vai para os bancos, que a gente chama de taxa de intercâmbio. A bandeira define qual que vai ser a taxa de intercâmbio, ou seja, a Visa, a Master definem quantos por cento desse valor que vai ser cobrado vai para os emissores, que no caso são os bancos. Os bancos que emitem o cartão de crédito para os clientes e dão crédito para o cliente, eles, através de um contrato com as bandeiras, definem qual que é a taxa de intercâmbio, ou seja, qual que é a porcentagem da receita que os emissores vão receber, que hoje fica ali em torno de 1%, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E o que é interessante a gente ver aqui também é que os bancos, eles dão crédito para os consumidores, né? Porque afinal de contas, quando você recebe um cartão de crédito, o banco está te disponibilizando uma linha de crédito que você não necessariamente precisa ter o dinheiro ali na hora para honrar. Normalmente você paga a sua fatura no final do mês. Então vamos entender como é que cada um desses agentes está inserido no meio onde a Cielo atua. Então a primeira parte aqui seria a adquirente negocia a taxa bruta com o lojista e logo depois essa taxa é distribuída entre a Cielo e os emissores. O cartão de crédito, as bandeiras, eles também recebem uma pequena parcela dessa taxa que é transacionada, mas basicamente as bandeiras ganham muito mais com a emissão dos cartões. Então os emissores, que são os bancos, eles liberam crédito antecipado aos clientes através do cartão de crédito, a gente chama de stakeholders, todos esses agentes que estão inseridos no mercado de atuação. Então o primeiro stakeholder que eu estou destacando aqui são os bancos, que eles liberam crédito antecipado aos clientes através do cartão de crédito. Possuem risco de crédito, né? Caso você não pague a fatura do seu cartão, quem vai ter que honrar com esse compromisso é o banco. Por isso que o banco dá uma nota de crédito para os clientes e avalia antes de fazer especificamente a concessão do limite de crédito para cada um dos clientes. Garantem o pagamento dos valores para o lojista, independente do pagamento ou não pelo usuário. Ou seja, o banco ele tem um risco de crédito caso você não pague. Então, caso você não pague a fatura do seu cartão, a Cielo vai continuar recebendo, o lojista vai continuar recebendo e o banco vai ficar com esse crédito contra você. Em caso de inadimplência do usuário, o mesmo fica devedor ao banco, devendo juros sobre o valor não pago.
E os bancos recebem uma porcentagem do valor da transação definido pela bandeira do cartão de crédito, chamado de taxa de intercâmbio. O Banco Central também regula essa taxa de intercâmbio e também define os valores que elas podem ser cobradas. O segundo stakeholder aqui que eu destaquei são as bandeiras Visa, Master, Elo e etc, né? As bandeiras do cartão de crédito. Então, como é que elas estão inseridas nesse meio? Elas trabalham suas marcas para que os clientes e lojistas queiram utilizar cartões com as suas bandeiras. Então, ela seria meio que como um agente de confiança, né? Quando você adquire um cartão Mastercard, ou Visa, ou Elo, ou American Express, você quer que os lojistas aceitem essa bandeira. E os lojistas, quando escolhem adquirentes que atendam várias bandeiras. Então, essa que é a função da bandeira, dar confiança para os clientes e para os lojistas. Possuem 3 principais linhas de receita por serviços que prestam para os bancos que emitem os seus cartões. Ou seja, as bandeiras recebem uma pequena porcentagem das vendas, processamento das vendas também elas recebem por processar as vendas e também recebem uma porcentagem nas taxas de câmbio, né, quando você faz uma compra internacional através de um cartão de crédito. Define a taxa de intercâmbio que os bancos receberão pelas transações para serem competitivas no mercado. Ou seja, só para a gente ter uma ideia, a bandeira Visa e a bandeira Master, eu destaquei aqui a Mastercard, que tem capital aberto, entrei lá nas demonstrações financeiras deles, eles recebem aproximadamente $1,5 por trimestre por cartão emitido, ou seja, é um valor muito baixo, né, por cartão emitido, para a gente ter uma ideia, né, do que é a receita da bandeira, mas em contrapartida ela ganha no volume, na quantidade de clientes. Então, quanto mais cliente estiver usando a bandeira, melhor para as bandeiras do cartão de crédito. Os clientes, né, eles utilizam os cartões de crédito e débito para comprarem mercadorias. Então, os próprios stakeholders aqui são os clientes que utilizam o cartão de crédito para comprar as mercadorias que eles quiserem. Pagam anuidade, outras taxas e juros no cartão de crédito, né? Então, esse que é o custo do cliente para ele ter um cartão de crédito, ele pagar anuidade, pagar outras taxas e pagar os juros quando ele não paga a parcela no vencimento. Quando você parcela a sua fatura, você vai pagar um juros, esse juros fica para o banco. Então, pagam juros aos bancos quando parcelam as faturas do cartão. E agora a gente vai falar aqui um pouco dos lojistas, né? Nesse meio todo, os lojistas aceitam cartão de crédito e débito em suas lojas para dar mais comodidade para os clientes e uma melhor experiência no mercado de vendas. Eles pagam uma porcentagem das vendas para disponibilizar esse serviço, né? Pagam aluguel ou compram as máquinas para passar os cartões da adquirente. Então, esses são os custos que os lojistas têm ao utilizarem uma adquirente para disponibilizarem um pagamento por cartão de crédito ou débito. Então, qual que é a função das adquirentes nesse mercado, né? No caso, a Cielo, Rede, GetNet, Stone, PagSeguro, etc. Elas cobram uma porcentagem das vendas dos lojistas, taxa de administração, para disponibilizarem o serviço de adquirência. Processam as transações entre o lojista e o emissor do cartão, o banco, no momento da compra. E eles verificam se o cliente tem crédito para realizar a transação. Ou seja, toda essa parte de logística, de informação por trás de você passar o cartão na máquina e a sua compra ser liberada, ou seja, o acesso é feito até o banco para ver se você tem o crédito e esse valor é cobrado, envolve a adquirente, a bandeira do cartão e o banco. Então, toda essa parte de infraestrutura, de tecnologia, é feita principalmente pelas adquirentes. E elas também antecipam os recebíveis aos lojistas com uma taxa de desconto. Ou seja, quando o cliente parcela no cartão de crédito, eles antecipam esses valores para o lojista e cobram uma taxa de desconto por isso. Então também é uma linha de receita das adquirentes. Então a gente consegue fechar aqui todo esse processo entre você fazer uma compra, né, entre o portador do cartão fazer uma compra e a Cielo receber a sua parte, a bandeira receber a sua parte e os emissores do cartão, que são os bancos, receberem a sua parte. Então, basicamente, o lojista que sustenta todo o sistema, né, através da taxa bruta de administração que ele negocia com o adquirente. Então, a taxa que o lojista paga para a Cielo, ela é responsável por remunerar tanto a Cielo quanto os emissores, que são os bancos, quanto as bandeiras do cartão. E aqui a gente tem uma evolução da taxa de intercâmbio de crédito e débito. Ou seja, qual que é a taxa que é praticada pelos bancos pelas transações de cartão de crédito e de cartão de débito. E a gente vê aqui que o banco recebe 1,68% das transações que são feitas em cartão de crédito e 0,82% para as transações que são feitas no débito. É muito importante entender esse gráfico, por quê? Porque o que sobra para as adquirentes é o que elas conseguem vender acima disso. Então, se a Cielo negocia com o lojista para ela receber 2% sobre o volume transacionado, ela só fica com a diferença dos 2%.
e os 1,68% no caso do crédito, e a diferença entre os 2% e 0,82%, que é o que fica para o banco no caso do débito. Ou seja, a gente fala que o mercado de adquirência é o mercado de commodity porque todas prestam o mesmo serviço e elas têm esse custo básico aqui, basal, né, que seria o custo mínimo, que é a taxa de intercâmbio que ela tem que pagar para o banco, no caso do crédito e do débito. E só para a gente ter uma ideia aqui, né, eu indiquei aqui os 1,68 e os 0,82, que são as taxas de intercâmbio para crédito e para débito, para a gente ter uma ideia de como que a Cielo está inserida no mercado. Então a linha aqui de cima, a linha azul, sem ser apontilhada, a linha azul completa, ela é a média praticada pelo mercado das taxas de administração que são cobradas dos lojistas. Então a gente vê que a Cielo pratica, em média, taxas menores do que o mercado para o cartão de crédito já. Então aqui no quarto trimestre de 2017, a Cielo ainda não atualizou esse gráfico, por isso que eu peguei do quarto trimestre de 2017, a Cielo pratica 2,43% de taxa de administração para cartão, enquanto o mercado pratica 2,57%. Lembrando que ela fica exatamente com essa diferença entre os 2,43% e os 1,68% que vai para os bancos. E no caso do débito aqui, a Cielo pratica praticamente em linha com o mercado, né? 1,48% contra 1,46% e 0,82% acabam ficando para os bancos. Então agora a gente vai ver aqui algumas vantagens do setor. É um setor que tem baixa necessidade de CAPEX, né, seja de investimento para crescimento, altas margens e antigamente tinha uma alta regulação, então isso que fazia com que a Cielo conseguisse crescer tanto e manter as suas margens tão altas no mercado, onde a regulação era muito alta, não tem uma necessidade tão grande assim de CAPEX. A partir do momento que você já tem toda a infraestrutura, você só precisa botar a maquininha dentro da loja e isso fazia com que a empresa tivesse altas margens. Então agora, né, com a alteração da regulação, a gente tem aqui uma baixa necessidade de CAPEX, altas margens ainda, e foi o que estimulou novos entrantes a entrarem nesse segmento. Então, serviço de baixa diferenciação entre os concorrentes, né? Não tem muita diferença nem para o lojista nem para o cliente se a maquininha é da Cielo, se ela é da Stone, se ela é da PagSeguro, se ela é da Rede, da GetNet, tanto faz. E isso tem muito a ver com o que eu falei no começo do vídeo em relação ao posicionamento do CEO, né? Por ser um mercado de commodity, ele acredita que o que vai diferenciar as empresas é principalmente o atendimento ao cliente. Então, essa mudança de mentalidade da Cielo de dar um foco muito maior no atendimento ao cliente, que era um problema da empresa, vai tornar ela com certeza mais competitiva daqui para frente. Então a empresa está inserida no mercado de commodities pouco extensivo em capital. Quem sobrevive nesse tipo de ambiente é quem tem o menor custo e o melhor serviço. Então também a Cielo deixou claro que ela não vai se incomodar em abaixar o preço e reduzir as suas margens para manter o seu market share e até crescer o market share. Então o principal foco da empresa é prestar um melhor serviço e também abaixar o custo. Eu achei isso muito interessante porque eu não vi porque eu não percebi o foco tão grande agora da Cielo, que era uma crítica que eu fiz no meu último vídeo de análise, dela simplesmente ficar lançando essas maquininhas que tem uns serviços como a Lio, por exemplo, que controla o estoque, que faz vários controles para o lojista, porque é um mercado que ela vai acabar competindo ali com a Lynx, que é uma outra empresa que é a dona do software de varejo líder aqui no Brasil. Então, o foco agora da Cielo vai ser principalmente abaixar o seu preço e focar num serviço melhor. Então aqui a gente tem um gráfico consolidado da receita operacional líquida no período, do EBITDA, que é o lucro operacional, e do lucro líquido ajustado. E a gente consegue ver que a Cielo ela é a principal responsável pelo resultado operacional da empresa. A gente também tem dentro da Cielo a Cateno, que é uma empresa de cartões de crédito, e a Cielo é responsável principalmente pelo lucro líquido da empresa, né? A gente vê aqui que 85% do lucro líquido é principalmente vindo das atividades da Cielo. Então, uma evolução dos resultados consolidados, vamos dar uma olhada aqui do quarto TRI de 2017 contra o quarto TRI de 2018, a gente teve aí uma manutenção da receita operacional líquida da empresa, uma queda no EBITDA de 20%, fechando em 1 bi o EBITDA do quarto trimestre de 2018, e uma queda do lucro líquido de 30%. Isso vem em linha com o que o mercado já esperava, né? O mercado sabia que para a Cielo sobreviver nesse mercado, ela teria que abaixar suas margens para manter o seu market share. Então, o mercado já precifica isso antes dos resultados virem, né, pessoal? Mas vamos dar uma olhada aqui como é que vieram os resultados especificamente da Cielo, tá? Isso daqui são os resultados consolidados, Cielo e Cateno. Os resultados da Cielo, a gente teve uma queda aí de 7,7% na receita operacional líquida,
uma queda de 24% no EBITDA e também uma queda de 31% no lucro líquido ajustado. A gente vai ver no final aqui a DRE e os motivos principais dessas quedas, mas em geral eu achei os resultados bem positivos, tá? Dentro do cenário que a Cielo está inserida. Então aqui para a gente ter uma ideia, aqui a gente consegue ver que o volume financeiro transacionado veio em linha com o quarto trimestre de 2017, né? A gente sabe que o último trimestre ele é muito forte no varejo, por causa das festas de fim de ano, principalmente, Black Friday e afins. Então a gente teve aí uma evolução de volume financeiro capturado praticamente em linha com o quarto trimestre de 2017. O volume financeiro capturado é tudo que foi vendido através das máquinas da Cielo, que no caso atualmente é a Cielo e a Stelo, né? São duas marcas que ela tem de maquininha para públicos diferentes, mas a gente teve praticamente o mesmo volume transacionado. Esse gráfico aqui ele é muito interessante, ele é muito importante, é a receita líquida e yield da receita líquida no período. O que é o yield de receita líquida? É quanto que veio de receita para a Cielo em função de tudo que foi transacionado, ou seja, é em média aquela diferença da taxa bruta de administração dela e a taxa de intercâmbio. Voltando aqui só para vocês lembrarem, a gente vê que o que é receitado para a Cielo é o que ela consegue de spread entre a taxa de intercâmbio e a taxa que ela cobra do lojista, ou seja, a taxa de 1,68 e 0,82 para os bancos e o que ela negocia com os lojistas tanto para o crédito quanto para o débito. Então, esse spread ele é medido por esse indicador aqui, ó, o yield de receita líquida. A gente vê aqui que o quarto trimestre de 2018 fechou com uma diferença de 0,96, então a gente vê que a Cielo vem diminuindo o preço do serviço dela, né, o custo da receita dela para os lojistas, e isso daqui deve se manter e até diminuir um pouco nos próximos trimestres conforme a concorrência for aumentando. Mas a gente vê que o yield de receita líquida da Cielo hoje é o menor histórico dela, né? Então não tem como, esse indicador provavelmente deve continuar caindo para ela se manter competitiva no mercado frente aos seus concorrentes. Esse gráfico aqui é muito interessante, ele mostra a base de equipamentos, né? A quantidade de POS, que são as maquininhas, em milhares, tá? Ao longo dos anos aí, desde o primeiro trimestre de 2017. E a gente vê que a partir do segundo trimestre de 2017, a gente começou a ter um aumento das máquinas que são distribuídas pela Cielo, tanto as comerciadas quanto as alugadas. A gente pode ver que em azul são as máquinas alugadas, em roxo as máquinas vendidas, que ela vende para o lojista. Quando você vende uma máquina para o lojista, você cria uma filiação muito maior, porque ele pagou por aquele produto, e ele sabe que é dele, provavelmente ele não vai querer comprar de novo de um concorrente. Então é uma estratégia muito acertada, tanto as maquininhas da Cielo quanto as maquininhas da Stelo são comercializadas, são vendidas, mas atualmente a maioria das máquinas vendidas são da Stelo. A Stelo ela tem uma linha de máquinas que ela compete direto com a PagSeguro, né? Aquelas maquininhas mais simples, bem simples mesmo, que são bem mais baratas, a partir de R$40, R$60 você compra. Então, a receita que vem das maquininhas da Stelo, elas são bem inferiores. Só para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui, as máquinas da Stelo, elas representam aí aproximadamente 15% das máquinas hoje. Desses 1,8 milhões de máquinas em circulação, que a gente fechou aqui o quarto trimestre de 2018, 14,7% aproximadamente, que são essas 269 máquinas, elas são da Stelo, elas são máquinas que foram compradas pelos comerciantes. Só que elas só representam 3% da receita da empresa. Por quê? Porque normalmente o volume que é transacionado nessas maquininhas é muito mais baixo, normalmente são comerciantes pequenos que compram essas máquinas. Então a gente vê um aumento das máquinas desde o segundo trimestre de 2018, de 1,6 milhões de máquinas até 1,8 milhões, mas foi um crescimento principalmente dessas máquinas que não geram tanta receita. Mas o que é interessante a gente observar aqui no quarto trimestre de 2018 é que foi o primeiro trimestre onde as máquinas alugadas, que são as que geram mais receita para a empresa, tiveram crescimento. Apesar de ter sido um crescimento pouco expressivo, a gente vê que pelo menos é uma manutenção na quantidade dessas máquinas que vinham caindo de forma bem expressiva trimestre contra trimestre desde o primeiro trimestre de 2017. Então achei bem interessante esse indicador de estabilidade nas máquinas alugadas no quarto trimestre de 2018. Então a gente tem aqui a receita líquida, ficando aí praticamente em linha com o quarto trimestre de 2017, aí aproximadamente 3 bilhões de reais. E a gente vê que teve uma redução mais significante nas operações da Cielo Brasil. A gente vê que a Cateno até melhorou um pouco a receita líquida dela, também praticamente em linha, mas a queda veio de forma mais acentuada na Cielo, principalmente pelo recuo da adquirência, pelo recuo
da parte de adquirência e também do preço teto de intercâmbio que foi definido em outubro pelo Banco Central. O EBITDA da empresa caiu de forma significativa e a principal queda aqui do EBITDA veio da Cielo, principalmente por causa da queda da receita, né? O volume transacionado da empresa foi praticamente o mesmo, mas como ela teve que baixar a taxa de administração, acabou receitando menos. E o lucro líquido da empresa também, a gente teve aí uma pequena queda na Cateno, mas a principal queda no lucro líquido trimestral veio das operações da Cielo, né? Uma queda aí de 30% comparado com o quarto trimestre de 2017. Então, o caixa da empresa é a empresa que tem uma estrutura de capital bem tranquila. A gente vê aqui que a dívida líquida sobre EBITDA de 1.1, uma dívida líquida sobre EBITDA bem controlada, bem tranquila. E a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, eu coloquei EBITDA aqui, mas é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido de 0,5 também mostra que a empresa tem uma estrutura de capital bem conservadora. No gráfico aqui a gente consegue ver que a empresa hoje tem 2,8 bi de caixa, uma dívida de curto prazo de 1 bi, vencendo agora em 2019, a gente tem 2 bi mais ou menos vencendo em 2020, próxima dívida de 3,3 bi vence em 2022, mais 3 bi em 2023, então a empresa tem uma estrutura de capital bem conservadora. Vamos dar uma olhada aqui na DRE, eu destaquei aqui as principais linhas, tá pessoal? Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo para olhar de uma forma completa, mas quem não entende nada de contabilidade, vou deixar o link aqui em cima para vocês verem a série de contabilidade para investidores que tem aqui no canal. Mas eu marquei aqui os principais fatores que me chamaram a atenção, vamos dar uma olhada no trimestral e se vocês repararem o resultado também se repete no anual. Então a gente teve uma queda de 8% na receita operacional bruta, 7,7% da receita operacional líquida, 10% do lucro bruto, né, principalmente vindo dessa queda de receita. A gente teve as despesas operacionais aumentando em 46%, a despesa com pessoal aumentando 31%, saindo de 91 milhões para 121 milhões, e isso é interessante porque a empresa está investindo em pessoal e investindo em mais funcionários para melhorar o atendimento, né? Isso também ficou bem claro pela empresa, ela deixou isso bem claro. As despesas com venda e marketing aumentaram bastante e a empresa pretende continuar com as despesas com marketing elevadas, e a gente também teve aqui outras despesas operacionais líquidas com um salto de 137%. Então a gente teve de uma forma geral um aumento bem expressivo das despesas operacionais, o que gerou um aumento aí de 46% nas despesas operacionais. O lucro operacional da empresa caiu 26%, né? A gente está olhando aqui, só lembrando só da Cielo, tá pessoal? Isso aqui é a DRE da Cielo. Então a gente teve aí também uma queda do resultado operacional de 26%, decorrente principalmente da queda da margem bruta e do aumento das despesas, né? Então caiu a margem bruta e caiu também a margem operacional. O resultado financeiro, a gente também teve uma piora aqui na aquisição de recebíveis, né? A empresa está entrando para competir com o mercado, ou seja, ela tem que antecipar os recebíveis a uma taxa menor, já que os concorrentes também praticam taxas menores. Ou seja, a gente tem uma queda aqui na aquisição de recebíveis. Mas lembrando que toda essa queda, por que eu vejo esses resultados, apesar de terem piorados numericamente, positivos para a Cielo? Porque a gente precisa saber que a Cielo precisava piorar os resultados para conseguir competir de frente com a concorrência, porque nada adianta a empresa continuar com resultados bons e margens altas e ficar simplesmente perdendo receita com as margens boas e com as despesas baixas. Então a empresa entrou para concorrer diretamente com os outros concorrentes do mercado. Todas essas pioras geraram uma queda de 31% no lucro líquido da empresa, saindo de 896 milhões para 612 milhões no trimestre. Um fator interessante que eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia de valor de mercado da empresa, como o mercado está precificando, eu peguei algumas informações aqui da PagSeguro. Eu peguei a receita anualizada da PagSeguro, considerando os resultados dela só no quarto trimestre, ou seja, eu multipliquei o resultado dela de receita por 4 para a gente ter uma ideia da receita aí nos próximos 12 meses da PagSeguro. A PagSeguro é negociada lá na Bolsa dos Estados Unidos. E o valor de mercado da PagSeguro é de 6,8 bilhões de dólares. Isso dá uma relação de 6, né, no Price Sales Ratio, que é o PSR, o indicador que mostra quantas vezes a empresa é negociada em função da receita dela, que eu acho que é um indicador bem útil no caso da análise desse tipo de empresa, onde o resultado dela acaba sendo muito em função da receita, porque você está no mercado de commodity. Quando a gente olha os resultados da Cielo, a gente vê que eu peguei aqui no caso a receita do quarto tri também, de 2018, multipliquei por 4 para a gente ter essa receita anualizada, e o valor de mercado da empresa atual. Então a gente vê que a empresa receitaria 12 bi, considerando o resultado do quarto trimestre,
com valor de mercado de 31,8 bilhões de reais. E o Price Sales Ratio da Cielo está hoje atualmente em 3, né? Ou seja, o mercado está precificando em 3 vezes a receita anual dela e no caso da PagSeguro em 6 vezes. Se a gente pegar os resultados anuais da Cielo, a gente vê que ela teria uma receita líquida de 3,2 bilhões de dólares e um valor de mercado de 8,5 bilhões. Então a gente vê que por esse múltiplo a Cielo ela é negociada pela metade do preço da PagSeguro. Então isso daqui pode ser utilizado na sua tomada de decisão caso você acredite ou não na empresa e no futuro da empresa. Então alguns motivos aqui por que tá otimista com a Cielo, né? Ou seja, quem quer comprar ou manter a Cielo. Alguns motivos que poderiam fazer você querer comprar e ser sócio da Cielo ou manter ela na carteira caso você já tenha. Caso você acredite que a empresa é um bom investimento por longo prazo e que vai superar o momento desafiador, apesar do momento de estresse. Ou seja, a empresa vai conseguir competir com os seus concorrentes de frente, né? Vai conseguir melhorar o serviço, vai conseguir melhorar as taxas conforme ela já vem fazendo, já vem mostrando, mas a gente tem que ver até que ponto isso é o suficiente para ela conseguir se manter competitiva no mercado. A gente vê algumas concorrentes, como a Stone, por exemplo, fazendo modelos de franquias locais para atender melhor ainda os lojistas, então ter franqueados para distribuir suas maquininhas e para prestar o serviço de suporte para os lojistas localmente, é uma estratégia que talvez dê certo, uma estratégia diferente. Então é um mercado com a concorrência muito alta, todos os adquirentes estão se movendo para se tornarem cada vez mais competitivos, mas caso você ache que a Cielo vai conseguir superar esse momento e ir em direção, continuar indo na direção certa, você deve comprar ou manter as suas ações. Então por que estar pessimista com a Cielo, ou no caso vender as ações? Você acredita que a empresa perdeu seus esforços econômicos por causa da regulação e que, por se encontrar em um setor de forte concorrência e baixa diferenciação, não irá gerar valor ao acionista no longo prazo. Então, esses dois seriam aqui os principais motivos para você estar otimista ou pessimista em relação a Cielo e tomar a melhor decisão ao que fazer com as suas ações. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o fim. Com certeza vocês estão na frente de muita gente por estarem se dedicando a estudar sobre investimentos, se dedicando a aprender cada vez mais. Eu fico bem surpreso quando eu solto esses vídeos longos e muita gente assiste até o final. A gente consegue ver exatamente quantas pessoas assistem até o final e é muito bom ver que tanta gente assiste os vídeos até o final. Em média, se eu não me engano, quando eu faço vídeos aí próximos de 30 minutos, aproximadamente 40% das pessoas que começam a ver assistem até o final. Então é uma retenção muito alta. Fico muito feliz que vocês estejam gostando da análise. Beleza? Pelo vídeo de hoje é isso. E se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com quem você acha que tem interesse. E eu vejo vocês no próximo vídeo.